Olá, você está no canal da Acessos Podcast, espaço de acessibilidade, diversidade e inclusão. Eu sou o jornalista Antônio José, sou um homem de pele clara, estou aqui com o cabelo aqui penteado para trás, já um pouco grisalho, óculos escuro, camisa lilás e tenho hoje a honra, a satisfação de dialogar, de receber aqui o Herbert Batista, ele que é o esposo da Nayara, o pai do João Batista, fundador do escritório Batista e Vaz Advogados, aqui em Goiânia, filho da cidade de Porangatu, uma cidade que está aqui a 400 quilômetros aqui da capital, cidade aí de 60 mil habitantes, e também é da Ordem dos Advogados do Brasil, da OAB Goiás, já foi aqui o presidente da Comissão Local dos Direitos das Pessoas com Deficiência, hoje secretário nacional, né? Secretário da Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB Federal. Enfim, são diversos espaços que está aí defendendo os direitos das pessoas com deficiência. Doutor Herbert, grande alegria recebê-lo aqui no nosso podcast. Então, José, a satisfação e a alegria é toda minha, né, pelo convite, pelo espaço, né, é uma honra estar aqui com vocês hoje. Eu sou o Herbert, advogado, um homem branco, calvo, estou aqui com um terno azul, uma gravata azul, e é uma satisfação enorme bater esse papo com você aqui hoje, Antônio. Maravilha! Herbert, você é um camarada de Porangatu. Nós estamos falando aqui para o Brasil inteiro. Porangatu é uma cidade do norte do estado de Goiás, uma cidade muito interessante. Nos conte um pouco da sua cidade, da sua vida na infância, na juventude, já que você esteve por lá a vida toda. Eu saí de Porangatu em 2000, né? Saí de Porangatu, não tinha completado 18 anos ainda. Então, vivi lá. Hoje eu estou com 39, né? Então, assim... Na verdade, você teve lá a infância e a juventude, não é a vida toda, né? Foi. Já tem muito tempo que está aqui por Goiânia, mas nos conte. Mas, assim, é uma cidade interiorana mesmo, né? Uma cidade pequena, né? Mediana, é a maior cidade do norte de Goiás. Eu fui criado pelos meus avós, né? Minha mãe, mas meu pai separou já no fim da gestação. E meu avô agropecuarista lá, então eu passei a maior parte da minha infância indo para a roça, na cidade, estudava na cidade, mas alguns dias ele me buscava na porta da escola, mesmo dia de semana eu ia para a roça, depois voltava para ir para a aula. Tinha semana que eu ficava a semana inteira na cidade, aí com a minha mãe mesmo, no final de semana ele me buscava para a roça. Ficava a quantos quilômetros da casa do seu avô na roça para a cidade? É perto, é 10 quilômetros. 10 quilômetros, ficava pertinho, perto, né? Perto. Então dava para ficar nessa coisa assim, um pouco na cidade, um pouco na roça. Ficava um pouco na cidade, um pouco na roça. Trabalhei muito na roça, ele é muito trabalhador, me ensinou a trabalhar desde cedo, né? Então, eu estudava, trabalhava na roça, ajudava ele. Ele não teve nenhum filho homem, eu fui o primeiro neto, né? Nasci na casa dele. Olha aí que beleza. E aí eu ajudava, a gente é colado como carne e unha mesmo. Inclusive, eu o chamo de pai, a minha avó de mãe, né? Tenho eles realmente como não só o avô e a avó, mas como pai e mãe mesmo. Mas eu tive uma infância muito feliz, Antônio. Assim, apesar de ele, né, ter me colocado na lida junto com ele, me ensinado a trabalhar e tudo, também sempre tive a oportunidade e espaço para brincar com os amigos, né, com os amigos da escola, com os vizinhos lá da cidade, com os vizinhos, filhos dos fazendeiros lá, vizinho da terra dele. Quando eu lembro da minha infância, eu lembro com muita alegria, com muito orgulho da infância que eu tive na roça, né, das amizades que eu fiz em Porangatu, ainda tenho grandes amizades lá. Minha família praticamente está ainda toda lá em Porangatu, da minha esposa também, a conheci lá em Porangatu, né? Então, Porangatu realmente está no meu coração e sempre vai estar no meu coração, né? Porangatu é uma cidade assim, que tem uma grande produção rural, mas nos conte assim um pouco como é que é a questão econômica da cidade,
um espaço universitário. Eu não conheço Porangatu, fale um pouco da cidade, quem sabe você convida algumas pessoas para conhecer, já ajuda também no desenvolvimento turístico. Pois é, rapaz, Porangatu, lá, na verdade, é movido pela pecuária, né? Sim. Hoje... Como muitas cidades aqui do estado de Goiás, né? Mas se avançou muito na produção de soja lá hoje, né? Mas na minha época era praticamente só pecuária mesmo, né? Criação de gado, engorda, recria. Agora hoje a gente já tem muitas lavouras de sojas lá em Porangatu. É uma cidade que tem pouquíssimas indústrias lá, acho que deve ter umas de indústria assim, de médio porte, acho que umas 2 indústrias hoje, acho que tem uma indústria de biodiesel lá, tem um frigorífico lá, então assim, não é uma cidade industrial, né, vamos dizer assim, com campo industrial. Em termos universitários também, quando eu saí de lá, tinha apenas a UEG, né, desde a época que eu saí, estava na iminência de ir um campo do UFG para lá, mas ainda não tivemos ainda essa, né, satisfação de ter um campus da UFG em Porangatu, mas hoje já tem alguns campos de algumas universidades particulares lá em Porangatu. Inclusive a Universidade de Anguera, acho que tem um campus lá, se eu não me engano, e outras universidades particulares também já estão com campus ou extensão lá em Porangatu. Mas é uma cidade ainda muito movida pela agropecuária em si, aí hoje a pecuária, a agricultura, né? Praticamente é o que move o comércio de Porangatu, né? São pessoas muito, assim, o pessoal de Porangatu é muito receptivo, né? E é uma cidade onde eu vou te falar uma coisa, rapaz, é uma cidade que eu acho que reproduz muita gente, viu, Antônio? Daqui tem muita gente de Porangatu, né? Aonde você vai, tem gente de Porangatu, rapaz. Aqui no tem Brasil até um encontro, né, dos filhos de Porangatu aqui em Goiânia. E no Brasil inteiro, onde você vai, rapaz, é incrível. Você sempre está topando com alguém de Porangatu, viu? Agora só não ganha do povo do Piauí. Você acredita que em todo lugar do mundo diz que tem um piauiense? Eu encontrei um piauiense, uma vez que eu estive na ONU, lá em Genebra, encontrei um piauiense trabalhando lá na sede da ONU. Já pensou? Rapaz, é coincidência mesmo, hein? Pois é. Mas o povo Porangatu é assim, está em todo lugar. Mas, Heberto, você falava que você cresceu na roça. Eu também tive essa oportunidade de crescer na roça, a gente aprende muito. E hoje as crianças, em regra, elas não têm esta oportunidade de ter esse contato com o campo. Até que ponto o seu convívio na natureza, no campo, foi importante para a sua formação? Eu acho que teve grande importância, grande relevância na minha formação, né? Sim. Primeiro porque eu, desde muito novo, aprendi a trabalhar, né? Aprendi que a gente realmente conquista as coisas com o trabalho, né? Acordando cedo, indo para a lida, né? Lógico que dentro das minhas possibilidades eu estudava, não trabalhava o tempo todo, né? Mas acompanhando sempre, né? Meu pai, meu avô, né? Que eu falo pai, mas é o avô, aqui que eu estou fazendo referência, né? Até fazendo um parênteses, né? Meu pai, eu tenho muito contato com ele, apesar de ele ter separado da minha mãe, ele mora em Anápolis hoje, eu tenho dois irmãos por parte de pai que a gente tem, né? A gente é muito próximo hoje, inclusive eu sou até padrinho de uma sobrinha minha. Mas voltando a essa questão do campo, para mim foi muito importante, né? Assim, eu acho que a minha base, a minha formação foi ali, naquela lida, naquele trabalho, né? Em contato ali com o pessoal do campo também, né? Então, eu acho que isso e aquela lida diária ali, de trabalho, de realização de trabalho, eu acho que isso me engrandeceu muito, Antônio. E aí e isso ficou marcado em mim. Então é o seguinte, Antônio, assim, no campo você tem contato com um pessoal muito simples, né? Você faz muita amizade, conhece muitas histórias de superação, de trabalho, né? E essas coisas realmente marcam você. Você vê que para se conquistar, para você ter sucesso na sua vida, né, tanto pessoal como profissional, realmente é com muito trabalho, com muito esforço. E o campo te ensina isso. Bom demais. Agora, Herbert, você poderia ter escolhido de profissão ser um técnico das práticas agrícolas ou, quem sabe, um veterinário, mas você se interessou pela advocacia, né? Pelo direito. O que é que te fez, então, assim, enveredar pelo caminho do direito?
Rapaz, é uma história muito longa. Vou tentar resumir ela aqui, viu? Resuma aí, É, só temos uma hora. A minha esposa, quando eu começo a falar dessa história, ela fala assim, não, resume, senão ela não vai embora hoje. Mas, na verdade, no interior, eu ainda acho que é assim, a profissão de maior destaque na minha época, e acredito que ainda deva ser assim, era de médico, né? Médico no interior era quase o prefeito da cidade, né? Sim, até hoje é assim. Né? Ainda mais no interior. E então, na verdade, assim, a maioria das famílias, né, que tem condições quer que o filho faz medicina, né, em razão disso, né, dessa cultura. E na minha família tinha muita gente, principalmente a minha mãe, queria muito que eu fizesse medicina, que eu fosse um médico. E desde pequeno ela falava, não, você vai estudar, vai formar, você vai ser médico. E quando eu terminei o 2º grau, né, eu já estava com aquilo na cabeça, em mente, eu falei, não, eu vou fazer medicina. Né? E aí prestei vestibular de medicina e prestei aqui na Federal, assim que eu terminei né, os estudos lá em Porangatu, prestei na Federal aqui na UFG, não passei, tinha prestado em algumas universidades particulares também. E eu fui para Marília, para a Unimar, para estudar lá, para fazer medicina lá. Eu tinha sido chamado lá na minha segunda opção, que era odontologia. Mas eu não estava querendo ir, mas na época o pessoal entrou em contato, a própria universidade entrou em contato para saber fazer uma pré-matrícula, não lembro como é que era o procedimento. E eu falei que eu não tinha interesse, que realmente eu queria fazer medicina, mas eles falaram, ó, você pode vir começar a fazer odontologia e depois transferir para medicina, porque sempre há desistência aqui, né, no decorrer do curso. E o início do curso de odontologia de medicina, nas áreas da saúde, se aproveita muita coisa, quase as mesmas matérias iniciais. Uhum. Né? Então, aí eu fui para lá, para estudar, e dei entrada no meu requerimento de transferência. Né? E estava morando num apartamento, convidei um colega para morar comigo, que estava estudando na minha sala. Ele levou junto um outro colega que morava junto com ele numa kitnet, os dois dividiam o mesmo quarto. Esse outro colega dele fazia direito, né? E eles são da Bahia. Esse outro colega dele é até de Caetité, acho que é isso mesmo. Caetité. E aí, rapaz, eu vendo esse outro colega, né, que era amigo do meu amigo, né, e estudando direito, os livros, né, fazendo trabalho, estudando lá para um júri simulado, ele me pediu umas ajudas, não, me ajuda aqui e tal, ver se eu estou saindo bem aqui, vou fazer um treino aqui, né, fica aí de observador. Rapaz, eu fui me encantando com aquela coisa de lei, de direito. Como né? diz aqui os grandes, você foi gostando do trem. Rapaz, eu fui gostando daquela, eu falei, rapaz, eu acho que eu estou no curso errado. Eu acho que meu curso é direito. E, Olha, rapaz, e aí aquilo entrou na minha cabeça e não saiu mais, Antônio. Né? Então, assim, aí, para tentar resumir mesmo, eu acabei desistindo de lá. Tinha até saído a minha transferência, mas eu acabei desistindo e vim fazer direito. E aí vim fazer direito com muita vontade, com muita garra e com vontade de advogar mesmo, né? E na época que eu desisti, vim para cá, era no meio do ano. Naquela época não tinha vestibular em federais no meio do ano, era só em final do ano, só tinha em algumas particulares, não era nem em todas também. E na Universo estava tendo vestibular. Eu fiz vestibular na Universo, passei, né? Eu me lembro até hoje do meu primeiro dia de aula com um professor, rapaz, que eu reencontrei recentemente, como são as coisas. Chama Walter de Paula. Ele entrou na sala de aula, se apresentou, falou um pouco do curso, né? E perguntou assim, na sala de aula, tinha umas 60 pessoas. Falou assim, quem que já está decidido hoje aqui, entrou no curso de Direito, com a intenção de advogar? Só 2 levantaram a mão, eu e um outro colega. Olha aí. Aí ele falou, não, então é o seguinte, nós vamos fazer um júri simulado, nós vamos treinar para apresentar um júri simulado no final do semestre, e vocês 2 já estão convocados aí. Um vai ser, né, o promotor de acusação, né, logicamente, e o outro vai ser o advogado de defesa. Né? E aí eu peguei esse encargo, né, de fazer a defesa nesse júri simulado. Você fez a defesa. Fiz a defesa com bastante estudo, orientação dele, né? Foi muito bom. Com, né,
A gente fez essa apresentação para toda a universidade, né? Logicamente, os alunos de direito lá de vários semestres assistiram a gente, mas foi muito bacana. Apesar de ter feito essa atuação na área penal, eu nunca quis atuar na área penal. Olha aí, que coisa boa. Ô Herbert, e como é que foi, assim, a sua experiência na prática jurídica, nos estágios, que você tem uma boa história aí do tempo que você foi estagiário? Conta aí pra gente. Rapaz, realmente eu tenho uma história interessante da minha época de estágio, né? Como eu vim para cá, né, do interior, e a gente não tinha aqui... A gente conhecia algumas pessoas, mas não tinha parentes próximos aqui, né? Tinha até aqui, eu tenho uma tia, considero como tia e um tio aqui, que são parentes do meu padrasto, mas assim, não são ligados aí à área jurídica, né? Não tinha um relacionamento aí que pudesse me ajudar a conseguir um estágio. Então, eu estava louco para estagiar, né? Que eu entrei na faculdade, como eu falei agora há pouco, com a intenção de advogar. E aí precisava estagiar mesmo para a universidade não te dar respaldo, você não sai de lá sabendo o que é a advocacia em si, né? Na prática. E aí, rapaz, muitos estudantes de direito, né, para poucas vagas de estágio na época aqui que era oferecido em Goiânia, né? E acabava que só quem tinha contato, né, uma pessoa próxima, um QI, como diz ali, quem indica, né, para conseguir um estágio num escritório bom, né? E na época, infelizmente, eu não tinha isso. Era outros tempos, né? E aí eu ficava olhando, comprando jornal, olhando classificados, naquela parte de emprego ali, porque tinha a parte de estágios ali nos classificados, né? Todo dia eu comprava o Popular, Diário da Manhã naquela época, né? Mas tinha muito estágio, era de outras áreas. Raríssimo aparecia a divulgação do estágio de direito ali, viu? Mas eu, na esperança, sempre comprando aquilo ali. E um dia, rapaz, a minha esposa estava grávida, né? Tinha vindo aqui para Goiânia, a gente não tinha casado ainda, né? Ela estava grávida, estava lá em Porangatu, mas vim aqui para Goiânia para fazer os exames, né? E eu acompanhava ela aqui. E eu fui levar ela para fazer um exame no laboratório Atalaia. Isso me marcou demais, que eu lembro direitinho. Fui levar ela para fazer exame no laboratório Atalaia, ali no início da Avenida Tocantins. Tinha um laboratório Atalaia perto de uma praça ali. E minha mãe estava aqui no dia. Nesse dia eu tive condição de pegar o carro da minha mãe para levar ela, porque até então eu ficava andando aqui, era de ônibus mesmo. E enquanto ela entrou para fazer o exame, eu fui numa banquinha lá, comprei o Popular. Vou comprar aqui para dar uma olhada no classificado de hoje. E tinha um anúncio lá, contrata-se estagiária. Estagiária, Antônio, não estou falando correto. Não era, e não tinha lá, né, a variação, estagiária e estagiário, não. Era específico mesmo, contrata-se estagiária. Rapaz, mas eu falei assim, tem tanto tempo que eu estou esperando um anúncio desse. Eu falei assim, eu acho que eu dou conta de fazer tudo como a estagiária faz, né? Se for para fazer o estágio de direito mesmo, né? E aí, rapaz, eu peguei e falei assim, vou lá nesse escritório. E aí minha esposa terminou lá de coletar o material, sangue e tal. Contei para ela, falei, vamos lá nesse escritório agora. E aí passei lá no escritório, né? Num escritório grande aqui em Goiânia. E falei que eu queria falar com o proprietário do escritório. A secretária perguntou do que se tratava, né? Eu pensei comigo, né? Se eu contar o que é, ela já vai me embarrar aqui, né? Vai falar, não, tá contratando só estagiário e tal, vai me dispensar. Eu falei para ela, não, eu falei assim, olha, eu quero falar com o proprietário, você anuncia que é o Herbert, que é particular, ele sabe do que se trata. Não sabia nem quem eu era, rapaz. Falei assim, vou tentar deixar ele curioso, né? Vai que... Falei assim, as coisas já estão encaminhando. Primeiro, eu chego lá e ele está lá, né? Se ele não estivesse lá... E aí ela falou para ele, anunciou, falou, o Herbert chegou aqui, eu vi ela pegando o telefone, né, e chamando ele pelo ramal. Falou, Herbert está aqui para falar com o senhor, disse que é um assunto particular que o senhor sabe o que é. Aí ele pediu para me esperar. Ela falou, disse que é para o senhor esperar, daqui a pouquinho vai atender o senhor. E aí logo ele me chamou, né? Aí quando eu entrei na sala dele, que eu... ele falou, nem te conheço. Que eu cumprimentei, eu já pedi desculpa para ele, falei, né...
Falei para ele que... E aí comecei a contar a minha história e tudo mais, e o porquê que eu tinha feito daquela forma, né? E que eu queria muito estagiar, queria uma oportunidade. E a gente bateu um papo, foi super educado comigo, e ele falou para mim assim, falou, Herbert, a questão aqui de eu ter anunciado estagiária, na verdade, né, já tem vários anos que a gente tem esse escritório, e as meninas têm um jeitinho, né, de lidar com a situação melhor lá no fórum, nas escrivanias, consegue fazer os processos andar, porque naquela época os processos tudo físico, né, Antônio? Chegava lá no balcão, mais era homem trabalhando, então uma estagiária pedir lá para agilizar um processo era muito mais fácil do que chegar um estagiário, viu? E aí ele pegou e falou, não é preconceito com homem, nem nada disso, não, é porque a gente via aqui que as meninas tinham uma forma de lidar melhor lá no fórum para fazer um negócio. Também ele não pagava nem um centavo a mais às estagiárias por essas facilidades, né? Não, de forma alguma. Tanto é que eu fiquei lá, né? E aí acabou que, assim, resumindo, né? Ele me deu a oportunidade, fiquei lá muito tempo. Depois que eu fiquei lá, entrou só estagiário também. Eu acho que eu fui o único estagiário lá, né? Não sei depois que eu saí. Mas sempre muito respeitoso, um escritório muito bom, ensinava bastante, e ele realmente deixava os estudantes realmente praticar, ensinava os estudantes. Então, assim, foi uma experiência muito bacana, né? Foi minha primeira experiência de estágio em um escritório, que me ajudou muito, né? De certa forma, me deu uma base, já comecei a ter uma base dali para frente. E só tenho a agradecer a ele, né? Tanto é que o escritório está aí hoje, ainda é um escritório grande em Goiânia, né? É um advogado, né, de grande respeito, né, no estado todo. Mas o fato em si interessante era esse, era que a vaga era para estagiária e eu fui lá e tomei da estagiária. E você já teve a oportunidade de relembrar essa história com ele? Já. Agora, depois todo mundo já formado, você já com seu escritório. Doutor, lembra lá que eu estive lá na vaga da estagiária? Já encontrei com ele. Depois que eu saí de lá, depois eu acabei voltando para lá de novo também, para um outro projeto. Né? Então a gente já tem um bom tempo que a gente não se encontra agora, mas a gente se encontrou várias vezes depois que eu saí de lá. Mas maravilha. Mas, Herbert, você não estava numa situação boa, porque eu imagino camarada nem formado, procurando estágio e já com a namorada grávida, rapaz, você estava numa situação, você estava no imprensado, hein, cara? Rapaz, e assim, e toda aquela criação que eu tive no interior, com avô trabalhando, né, sempre me ensinou a assumir as minhas responsabilidades, né? E realmente eu estava numa situação que me deixava muito preocupado. Nós já estávamos namorando, né, quando ela ficou grávida, e nós tivemos um suporte da família inicial e por um tempo, tanto do lado da minha família como do lado da família dela, que foi magnífico, né, e nos ajudou bastante, né, a esperar eu terminar meu curso, a esperar eu começar a ter uma renda, né, a ela também terminar os estudos dela. Mas naquele momento exato ali que você está falando do estágio, realmente era um momento de muita aflição para mim, apesar de eu, né, ter o local de morar, com o suporte do meu avô na época, né, não faltar nada dentro de casa, né, a mensalidade da faculdade ele estava pagando para mim, então, né, então assim, eu estava ali numa situação, vamos dizer assim, um pouco confortável no que diz respeito ao dia a dia, né, moradia, alimentação, né, e tudo mais, mas eu preocupava, né? Eu tinha que sair, logo eu, né, seria pai e eu não podia também ficar numa dependência eterna, né? Eu tinha que dar meus pulos e começar a me estruturar e se era advocacia realmente que eu queria, começar a buscar meios de abrir a porta para mim aí nessa carreira, nessa área, né? O escritório veio logo após a saída da faculdade ou você chegou a trabalhar em escritórios de outras pessoas, em outras equipes? Não, eu cheguei a trabalhar num outro escritório quando eu saí desse escritório lá, onde eu tomei a vaga da estagiária, né? E depois eu estive num outro escritório grande aqui em Goiânia também. Desse outro escritório grande, eu participei inclusive, rapaz, também tem uma história
bem rapidinho, contar rapidinho. Pode contar, fica à vontade. Eu estava querendo, né, uma experiência em outras áreas e tal, né, até para mim adquirindo realmente experiência e definir a minha área de atuação. E aí eu estudava à noite. Cheguei à noite no mural da universidade, tinha lá pregado lá um panfleto divulgando uma vaga de estágio. Isso já era quase 7 horas da noite. Aí, um escritório grande, estavam fazendo seleção. Olha o que veio na minha cabeça, Antônio. Essas coisas, esses detalhes, eles me marcam. Eu falei assim, rapaz, vou ligar nesse escritório agora, que se tiver alguém lá é o dono. 7 horas? 7 horas da noite, não tem mais funcionário, só tá o dono, né? Só tá o dono. Mas aí, realmente eu liguei, e quem atendeu, né, era o filho do dono, mas na verdade, né, ele era um dos donos lá. E só estava ele lá. Ele atendeu, eu falei, eu tô ligando pela vaga de estágio, assim e tal. Aí ele pegou e falou assim, não, a gente realmente está fazendo uma seleção, passa aqui amanhã, deixa seu currículo e tal, tal. Aí eu falei, não, tudo bem. Aí eu peguei e falei para ele, né, deu um toque para ver se colava. Eu falei assim, eu até liguei agora porque eu estudo aqui na Universo, dois quarteirão daí, né, imaginei se tivesse alguém aí, eu dava um pulinho aí agora. Aí ele falou assim, não, já que você está no Universo, vem cá, dá esse pulo aqui. Aí, olha só, para você ver. Aí, beleza, ele falou assim, quem era, que o escritório realmente era um escritório grande, ele falou, por telefone, ele falou, minha irmã, que é a coordenadora da parte de estágio no escritório, né, e tal. Mas aí eu falei para ele, né, falei, eu tô aqui do lado, eu liguei porque eu imaginei se tivesse alguém aí eu podia ir agora. Aí ele falou, né, vem cá. Aí eu falei, opa, fui correndo para lá, Antônio. Isso você ligando do orelhão. Eu tava ligando, não, isso eu tava ligando, já tinha um celularzinho já. Já tinha um celularzinho. Já tinha, isso foi em 2002, 2003. Já tinha. E aí, Antônio, eu peguei e fui correndo para lá, né? Na verdade, eram 5 quarteirão, né? Falei para ele que era 2, né? Mas aí eu fui. Cheguei lá, né? Ele me atendeu, batemos um papo, né? E contei para ele, contei essa história do outro escritório que eu tinha estagiado e tal. E aí ele pegou e falou, não, amanhã cedo você vem aqui, traz o currículo para minha irmã, vou falar que eu conversei com você e tal. Né? Traz o currículo. Ela que é a coordenadora do departamento de estágio aqui, né? Do escritório e tal. Mas cheguei no dia cedo com o currículo lá, ela brincou comigo e falou assim, né, que encanto que você fez aí com meu irmão? Que ele disse que já é para te contratar, já é para você começar a trabalhar hoje. Olha! Então, assim, são umas coisas que é engraçado, né? E aí, de lá, Antônio, eu saí, teve uma seleção na Ambev para trabalhar diretamente na Ambev, mesmo na parte administrativa da Ambev, em contato com o escritório terceirizado que cuidava das ações da Ambev aqui em Goiânia. Sim. E aí tinha só uma vaga. E aí eu fiz essa seleção na Ambev, e passei nessa seleção da Ambev, trabalhei lá. E aí eu já estava meio definindo ali que eu queria atuar na área trabalhista, Antônio. Né? Eu já tinha estagiado aí nesses 2 escritórios grandes e já estava meio definido. Esse último estágio eu tive um contato mais amplo com a área trabalhista e eu tinha definido que eu queria atuar na área trabalhista. E na Ambev eu estava tendo muito contato também com processos trabalhistas, com esse escritório que prestava serviço lá para a empresa. E aí, rapaz, através da Ambev também, eu tinha muito contato com o sindicato que representava os trabalhadores da Ambev. Sim. Eu ia lá acompanhar a rescisão, eu ia lá participar das comissões de conciliação prévia e tal. Fui criando contato com o pessoal do sindicato lá, né? E aí, quando eu estava perto de formar, eu peguei e cheguei para o pessoal lá, vi que um advogado que estava lá dando uma assistência tinha parado, tinha saído, eles tinham rescindido com ele. E aí propus para ele, falei assim, eu estou começando agora, eu tenho condição de ficar aqui dentro. Eu não quero salário, né? Quero só que vocês me oportunizem ficar aqui dentro, atendendo o trabalhador e tal. E eles falaram, não, então pode vir para cá. Aí me arrumaram lá uma salinha, aí eu não tinha despesa com aluguel, com impressora, com internet, com nada. Né? Não ganhava salário, mas tinha, como diz o outro, assim, tinha um escritório, né? Me deram o escritório. Né? Me deram o escritório. E uma clientela.
e uma clientela, né? Aham. E aí eu fiquei dentro do sindicato, atendendo em nome do sindicato, Uhum. os trabalhadores, orientando, inclusive assessorando o sindicato nas tratativas com as empresas e tudo, né? Em contrapartida ao que eles me ofereceram lá dentro. Uhum. E a partir daí eu comecei realmente a advogar na área trabalhista. Maravilha. Vamos E para, aí- vamos para o intervalo, a gente volta rapidão e no segundo bloco nós vamos contar, né? Vamos apresentar aqui o empreendedor, empresário da área do direito, mas também o militante, a pessoa com deficiência, né? O nosso Herbert, vamos continuar esse papo descontraído. É só um minuto, não saia daí, voltamos rapidão. Acessos traz para você serviços e soluções em acessibilidade, inclusão e diversidade. Com uma super equipe de profissionais de notório saber, a Acessos promove capacitações em inclusão e diversidade para profissionais da educação, cursos de acessibilidade urbanística e arquitetônica, acessibilidade e certificações de ambiente virtuais, cursos de Libras, assessoria para ONGs em captação de recursos, gestão de projetos e prestação de contas, cursos de audiodescrição e este podcast que você está ouvindo. Conheça melhor o nosso trabalho nos acompanhando em @acessosnet no Instagram, Acessosnet no YouTube e em acessos.net.br. Acessos, construindo caminhos para a inclusão. Voltamos com Acessos Podcast, o seu canal de diversidade, acessibilidade e inclusão. E eu aqui nesse bate-papo animado com o Dr. Herbert Batista, ele que é advogado, militante dos direitos da pessoa com deficiência, secretário da Comissão Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, a Ordem Federal, né? Tá aí fazendo aí um trabalho importante, empreendedor, empresário, tem um escritório grande aqui na cidade de Goiânia, e nós estamos aqui nesse bate-papo, mas o Herbert, você me contava, né, e eu achei interessante que na vida profissional tem que ser um pouco perspicaz, ter todo um proativismo, né? Então você tinha umas sacadas muito interessantes, e aí eu queria saber de você como é que você agora já aí no sindicato, você então resolve abrir o seu escritório, essa empresa que está aí hoje há mais de uma década prestando serviços ao povo goianiense, à população goiana? Realmente, Antônio, a minha vida profissional tem umas histórias intrigantes, né? Eu, a partir do momento que fui aumentando a clientela, né? E aí não só do sindicato, né? Eu me vi obrigado a ter um espaço físico fora do sindicato. E eu aluguei uma sala dentro de um escritório grande, né, de um amigo advogado que já tinha uma estrutura muito grande. E ele falou: te alugo uma sala lá e você pode utilizar toda a estrutura do escritório, secretária, sala de reunião. E a partir daí também comecei a participar de comissões na OAB. Lá, inclusive, que eu conheci o Frederico Vaz, que é meu sócio até hoje, fundou o escritório comigo, né? Apesar que hoje a gente tem outros sócios, mas ele fundou o escritório comigo. E a gente estava na iminência de abrir o escritório, conversando com aquela ideia de abrir um escritório nosso. Amadurecendo a ideia, mas aconteceu um fato que a gente teve que abrir o escritório da noite para o dia também. Interessante, viu? Eu estava na minha sala lá nesse escritório que eu tinha alocado, a sala, e recebi uma ligação de um grande escritório do Rio de Janeiro, que representava todas as empresas de seguro do país, e falou que estava precisando de um escritório estruturado aqui em Goiás, para representar essas empresas aqui no estado todo, e que um gerente de um grande banco aqui tinha me indicado, falado que eu tinha condições, que eu tinha um escritório, que tinha condições de atender, né? E tinha, né, passado informações da gente sobre idoneidade, né?
e capacidade jurídica e tudo mais. E aí, essa pessoa que me ligou, era o proprietário mesmo desse escritório grande lá, representando essas empresas, que era um consórcio, né, dessas empresas de seguro, que envolvia o Seguro, Bradesco Seguro e tantas outras, né, Porto Seguro, todas essas seguradoras. E ele me perguntou, falou assim, você realmente tem condições, né, são milhares de processos no estado todo. E eu falei para ele, não, eu tenho estrutura para te atender, sim. A estrutura é só eu, Antônio. Mas eu falei, a oportunidade bateu na minha porta, rapaz, e eu não costumava perder cavalo arriado. As condições eu crio depois, eu vou criando. Eu falei, eu não costumo perder cavalo arriado não, viu, Antônio? Eu falei, não, eu bati um papo com ele, né? Falei, não, tem condições sim e tal, a gente atende aqui, a gente já atua no estado todo. E ele falou, então eu vou te passar aqui um rascunho do contrato para você dar uma lida e a gente marcar uma reunião. Rapaz, assim que ele desligou o telefone, eu acho que eu estava todo gelado, acho que eu estava quase empedrado, viu? E aí eu peguei e liguei para o Frederico, né? Falei, Frederico, surgiu uma oportunidade aqui agora, a gente precisa abrir esse escritório de hoje para amanhã, ter CNPJ e estruturar para a gente atender esse pessoal. E contei para ele a história, né? Ele falou, não. Ele já tinha até, inclusive, uma empresa de consultoria aberta. A gente começou por ela. Fechamos o contrato através dela. Né? Ele falou, não, eu tenho um CNPJ já de uma empresa de consultoria, né? que eu já tinha aberto há um tempo atrás. Vamos começar por ela. Depois a gente, assim que sair o CNPJ da Batista e Vaz, a gente transfere o contrato. E assim foi feito, rapaz. Nós reunimos com esse pessoal aí e conseguimos deixá-los tranquilos de que a gente daria conta de atendê-los no estado todo e realmente a gente deu conta, né? A gente procurou colegas correspondentes em todas as subseções, né? E isso foi muito bom. A gente ficou uns 3 anos prestando serviço para eles, mas depois não houve mais reajuste, para a gente não era mais interessante, mas foi o pontapé inicial para a gente abrir o escritório, para estruturar o escritório e para que a gente ficasse conhecido no estado todo, Antônio. Que maravilha. Entendeu? Que coisa boa. Herbert, mas aí nesse crescimento, nesse empreendedorismo todo, vem aí um acidente que te coloca numa situação totalmente diferente, uma pessoa que passa a usar uma cadeira de rodas, né? Para aqueles que estão nos ouvindo, ou as pessoas que não estão nos vendo, o Herbert ele é uma pessoa em cadeira de rodas, tetraplégico, né? Teve aí uma grave lesão na coluna e que lhe deixou nessa condição, né? De utilizar a cadeira de rodas. Você que não era militante desse tema, certamente sabia bem pouco sobre a luta das pessoas com deficiência. Como é que foi essa virada de chave? Como é que foi esse acidente? Eu te conheço, mas eu pessoalmente não sei muito dessa história. Conta para os nossos telespectadores e ouvintes. Antônio, na verdade, eu acho que eu não conhecia nada dessa luta, viu? Nada. Né? Sempre tive vontade de me envolver com causas sociais, mas a gente nunca acha tempo, né? Aí o tempo me achou. A bandeira lhe escolheu. Foi exatamente isso. Eu estava num momento profissional muito bom, né? Eu estava com 28 anos de idade. Com escritório estruturado, né? E naquela vontade, até ganância mesmo, de conseguir conquistar as coisas, né? Crescendo, né? Ganhando um dinheirinho até razoável. E aí, rapaz, eu no exercício da minha profissão, né? Indo para uma reunião no interior. Mas não era pelos seguros de saúde? Não. Aí já era consultora. Tinha passado essa fase? Estava encerrando. A gente tinha alguns processos ainda que a gente cuidava, mas já tinha encerrado o contrato, não estava recebendo mais processos. Certo. Então já era uma prestação de serviço para outras empresas. Sim. E aí eu estava indo para o interior. Para onde? Para que cidade? Eu ia para Alto Horizonte. Alto Horizonte. Mas foi em Barro Alto ali, logo depois de Goianésia. Sim. Que eu fui fazer uma ultrapassagem e o carro rodou, saiu da pista, capotou. Quem estava lá disse que o carro capotou 3 vezes, né? As pessoas que estavam lá, né? E
E assim, eu não apaguei, Antônio, eu vi tudo. Eu não sabia o que estava acontecendo, né? Eu sabia que estava uma bagunça danada. Mas na hora que o carro parou, eu já vi que tinha alguma coisa errada comigo, porque eu tinha uma sensação de estar flutuando. Olha que coisa estranha. Olha. Eu não sentia assim, não conseguia controlar os movimentos das pernas, dos braços. Eu controlava um pouquinho, mas parecia que eu estava em gravidade zero. Assim, eu sentia que eu estava flutuando. Porque eu não sentia o encosto, né? Não sentia que eu estava sentado, né? Porque eu tinha perdido a sensibilidade de imediato. E foi uma sensação muito estranha. E Barro Alto é uma cidade muito pequena aqui no interior, Sim, né? Conheço, já estive lá. Barro Alto, eu não sei se Barro Alto deve ter o quê? 10 mil habitantes, talvez nem isso. Sim, muito. Só tinha um postinho de saúde lá, só uma ambulância na cidade, só uma ambulância. Você estava sozinho? Eu estava sozinho, eu capotei meu carro em frente ao único posto de combustível que tinha lá, que era na beira da rodovia. E, por coincidência, a ambulância estava no posto, enchendo o tanque que tinha acabado de chegar de Goiânia. Olha só para você ver. E atrás de mim tinha um carro que era um médico. Eu fui atendido mais rápido que se eu tivesse acidentado em Goiânia, Antônio. Olha só como são as coisas, né? Lá no interior, onde tudo podia dar errado, eu fui atendido bem mais rápido, talvez com suporte melhor que se tivesse sido aqui. O médico já orientou como seria esse resgate. Aí o médico chegou já me fazendo algumas perguntas, a ambulância já encostou, ele perguntou se o pessoal tinha cervical e tal. Os questionamentos dele, eu desconfiei que ele era médico. Perguntei para ele, senhor é médico? Ele falou, sim, sou médico. Aí ele já me imobilizou, se ele não tivesse lá, o pessoal que estava trabalhando lá na pista teria me tirado do carro de qualquer forma, poderia ter agravado mais ainda a situação, né? Poderia estar com um comprometimento bem maior, talvez até não ter sobrevivido, né? Porque a lesão foi alta na cervical, né? Poderia ter comprometido a respiração ali e eu não ter sobrevivido naquele momento. Então me trouxeram para Goiânia ali na verdade, me levaram para o posto de saúde, a empresa que eu ia atender, o pessoal queria mandar um avião, eu falei, não, para me pegar um avião eu tinha que ir para Uruaçu, ir para Uruaçu eu vim para Goiânia, já era quase a mesma distância, era pouca coisa a mais, eu falei, não, vamos logo com a ambulância para Goiânia, me trouxeram para cá, numa sexta-feira, eu acidentei lá por volta de 1h da tarde, finalzinho da tarde eu já estava aqui no neurológico, no sábado pela manhã já fui para a cirurgia, fazer a cirurgia, e veio a notícia depois da cirurgia, né? Falou, na verdade, o médico na sexta me falou, você tem uma lesão muito grave na coluna que pode comprometer seus movimentos, né? Vamos ver depois da cirurgia como é que vai ser. Mas, inclusive, eu nem imaginava que fosse tetraplegia, né? Eu imaginava que talvez isso realmente passava pela minha cabeça, talvez eu poderia não andar mais, mas que eu teria a mobilidade das mãos, dos braços completa, né? Sensibilidade, né? Mas aí depois da cirurgia, quando realmente veio o diagnóstico e tudo, eu, naquele primeiro momento ali, achei que minha vida tinha acabado, sinceramente, né? Eu estava num gás danado, né? Trabalhando bastante, uma correria, viajando com clientes não só em Goiás. Estava naquela fase que não tinha tempo nem de beber água. Tinha não, sinceramente. E você para de uma vez, né? Nossa. Parece que te enjaulam. Então, assim... É um freio de desarrumação. É um freio de desarrumação, realmente. Então, rapaz, foi um baque para mim, né? E eu pensei que minha vida tinha acabado. Não conhecia realmente o segmento, não conhecia realmente as pessoas com deficiência, não sabia o que poderia ser feito. E naquele momento ali foi sabe, eu tento ser muito objetivo com as coisas, sabe, Antônio? Eu não... Você não perde muito tempo chorando sobre o leite derramado. Não, Se tem que ser, vai ser. Me deu um baque, né? Mas assim, eu sou muito realista. E como é que nós vamos fazer agora, né? Mas muito triste, realmente muito triste, né? Assim, Esse processo, Herbert, da cirurgia, a notícia depois da cirurgia que você não ia caminhar mais, a fase da reabilitação, ou você demorou mais a fazer a reabilitação porque estava se compreendendo enquanto pessoa com deficiência? Como é que foi esse processo? Não, eu queria logo tentar fazer tudo o que tinha para fazer, que era viável e que era
possível e realista. Aham. Porque tinha muita história e tal. Eu mesmo não quis me submeter a alguns tratamentos. Tinha alguns tratamentos experimentais até fora do Brasil. Eu não quis me submeter a isso, que eu estou te falando. São muito... Então, assim, eu me acidentei dia 3 de junho. Né? No mês de junho mesmo, eu fui pro CRE. Eu fui pro CRE, eu acho que não sei se foi dia 15... Alguma coisa assim, dia 12, não lembro agora quando que eu fui. Poucos dias depois eu fui para o CRE já. Já foi para o CRE. Já O foi CRE, para quem nos assiste, é um centro especializado de reabilitação de grande referência aqui na cidade de Goiânia, talvez um dos maiores aqui do Centro-Oeste. Aham. E aí, fiquei 58 dias internado no CRE, fazendo reabilitação. Sua reabilitação foi toda no CRE? Foi, fiquei internado 58 dias no CRE. Né? Depois que saí de lá, voltava para lá toda semana, algumas vezes por semana, né? Para continuar. Então, Antônio, eu fiquei 58 dias internado no CRE, né? E foi lá que eu conheci a realidade da pessoa com deficiência, né? A condição das pessoas com deficiência, que na grande maioria são pessoas de baixa renda, né? E foi um momento assim de muita aprendizagem para mim, né? E já foi meu momento até de recuperação psicológica também. Lógico, começou ali, não é que começou ali e terminou ali. Mas eu tive um momento ali, por exemplo, que eu virei para minha esposa, né? Muito jovem eu estava com 28 anos, né? Nossa diferença de idade é de 5 anos, ela estava com 23 anos. Eu cheguei a falar para ela que vamos separar, você está muito jovem, você tem uma vida toda pela frente, né? Para mim agora acabou, é só isso daqui, né? E ela não, nós vamos ficar junto e ela assim, ela foi o combustível, na verdade, viu, Antônio? Né? Eu reconheço o mérito das coisas que eu conquistei, mas ela foi o combustível, ela foi a pessoa que me deu um suporte, né? O suporte que eu precisava e o maior suporte psicológico, emocional né? naquele momento. E ela era a pessoa de todas as pessoas, eu falo de todas mesmo, que acreditava que a gente poderia manter a nossa família, dar continuidade aos nossos projetos, aos nossos sonhos. Ela, momento algum, se ela baqueou, ela não demonstrou, né? Se ela desesperou, ela não demonstrou. Né? Uma pessoa realmente extraordinária, muito forte. Quem não a conhece não sabe da força que ela tem. Né? Então, ali, naqueles momentos, até que ela me dava força, aí eu tinha alguns momentos ali também de reflexão sobre a luta, sobre continuar, sobre persistir. E lá no CRE mesmo, nós tínhamos semanalmente uma reunião sobre os direitos da pessoa com deficiência. Olha que beleza. As assistentes sociais reuniam com o pessoal que estava internado e com o pessoal que fazia um tratamento ambulatorial lá, né, em determinado dia da semana. Os internados, acho que era no período da manhã, o pessoal do ambulatório era à tarde. E eu fui numa dessas reuniões, Antônio, e aí ela falando sobre os direitos da pessoa com deficiência, eu achei interessante. E aí eu falei, rapaz, eu preciso me ocupar. Eu pensei comigo. Eu preciso me ocupar. Falei, minha cabeça, eu estou deitado aqui, eu vou para a fisioterapia e fico aqui com essa cabeça, né, vaga, pensando só no que não presta, né, que tudo acabou. Naquela época, né, foi recente, tem 11 anos meu acidente. Eu peguei o celular ali, né, com o auxílio da Nayara, falei, rapaz, eu vou estudar um pouco sobre o direito da pessoa com deficiência. E vou pedir para mim palestrar para o pessoal. Ah, você queria ser palestrante. Em vez de eu ir lá para aprender, eu estando lá. Eu falei, eu quero ir lá para colaborar. Eu me senti na obrigação, né, como jurista, né, como advogado, né, fazendo parte aí da ordem, tudo. Eu falei assim, rapaz, eu tenho condição de eu colaborar, de eu fazer alguma coisa pela pessoa com deficiência. Conheci pessoas extraordinárias lá, que tinham se lesionado também recentemente, outros há mais tempo que estavam lá fazendo tratamento, sabe? E essa experiência, essa troca de experiência também foi muito importante para mim. Como é que você deu conta de resolver isso? Como é que você já deu conta de resolver aquele outro? A estratégia que você usou, essa troca é bem interessante. Muito. O fato de eu ter ficado 58 dias lá foi muito bom para mim.
E aí comecei a estudar sobre o direito da pessoa com deficiência e comecei a participar dessas reuniões, colaborando com as instruções, sabe? Então ali eu já vi que eu poderia, já vi que eu ia caminhar aí para engrossar a luta aí nos direitos da pessoa com deficiência, sabe? E aí, no dia que chegou minha alta, me avisaram, ó, daqui 3 dias você vai ter alta, rapaz, pensa num cara que ficou preocupado. Eu queria morar no CRE. Porque agora que eu acostumei aqui... Você se sentia bem no meio dos iguais. E fora isso também, eu preocupei, né? Falei, como que vai ser lá em casa, gente? A Nayara quer que seja só a gente. Ela vai dar conta mesmo? Eu preciso de ajuda para tudo. Ela não queria ajuda, outras pessoas junto. Queria só você, ela resolver tudo junto. Queria resolver eu e ela tudo junto, né? Inclusive, ela é muito aventureira, né? Nesse ponto. Mas, rapaz, eu fiquei preocupado. Ela feliz que a gente iria para casa. Ela ficou comigo todos os 58 dias. Ela que dormiu comigo lá todos os 58 dias. Né? Minha mãe, a mãe dela ajudando com o nosso filho, né? E aí, Antônio, eu fiquei muito preocupado. Né? Eu já tinha me adaptado ao CRE. Eu queria morar lá. mas beleza, né? Aí fomos treinar, já estávamos treinando para passar para carro e tal. Né? Demos uma intensificada nesse treinamento e fomos para casa. Que tem toda essa adaptação de como transportar, né? De como mudar da cadeira para o carro, de como usar a sonda, tem toda essa história, né? Sim. E aí fomos para casa, Antônio. Assim, eu sempre fui muito ativo, né? Igual eu tô te falando, desde pequeno meu avô me ensinou a trabalhar então, assim, eu sempre fui uma pessoa muito ativa. E aí em casa, ali mais deitado, até porque eu tinha dificuldade para respirar, uma dificuldade enorme para respirar. Fazia até fisioterapia respiratória. Sentado você não conseguia respirar bem. Eu sentava, logo eu ficava tonto, começava a querer desmaiar, eu desmaiei algumas vezes, né? Mesmo? Que é a hipotensão, né? Então, eu ficava... se fosse cronometrar o tempo que eu ficava sentado durante um dia, se brincar, não passava de 1 hora. Né? Mas aos poucos... Né? Eu fui acostumando e tal. Quando eu consegui ficar mais tempo sentado, né? Aí acho que ali eu me acidentei em junho, já no final do ano eu conseguia ficar já 1 hora sentado, aí deitava depois para dar uma descansada, usava a faixa abdominal para ajudar na respiração, né? Aí eu comecei a querer ocupar minha cabeça com alguma coisa. Né? E aí eu comecei a estudar o direito da pessoa com deficiência mesmo. O escritório estava muito bem estruturado, né? Eu queria, assim, eu achava que eu ia ser um peso para todo mundo, Antônio. Eu queria separar da mulher, eu queria desfazer a sociedade do escritório com meu sócio. Ainda chegou a conversar com ele sobre isso? Falei, não, você toca o escritório, vamos resolver aqui e tal. Ele também falou de forma alguma. Nós estamos juntos, calma. Calma, né? Uma pessoa também extraordinária. Ele, não por isso, mas ele é uma pessoa realmente, né, uma pessoa muito honesta, uma pessoa muito idônea. E ele falou, não, Herbert, não é assim não. Você está num momento aí, calma, que as coisas vão se ajeitar. Mas aí, né, a gente com estrutura já boa, um escritório bem estruturado, a minha ausência não estava atrapalhando, né? Não vou falar que não faz falta, mas não estava atrapalhando o desenvolvimento das questões do escritório, né? Os processos que você estava à frente, você transferiu? A gente sempre teve suporte de outras pessoas, né? Assistentes no escritório. E aí o pessoal estava tomando conta de tudo. Então, mas eu falei, eu vou começar a estudar sobre o direito da pessoa com deficiência. E vou continuar indo lá no CRE. Que eu tinha que ir para fazer fisioterapia, participo da reunião e tal. E me veio uma ideia também, Antônio, que, né, eu até falo para os psicólogos e psiquiatras, né, se eu estiver os ofendendo, que me perdoem, mas assim, eu falei para o pessoal lá no CRE, falei, rapaz, eu queria, quando tiver pessoas recém-lesionadas medular, eu queria que vocês me chamassem aqui para me bater um papo com a pessoa, contar um pouquinho, né? Ainda estou tentando superar, mas contar um pouquinho do que eu venho fazendo e como é que foi o meu início, porque eu ficava muito incomodado. Na verdade, eu ficava
assim, eu acho que entrava pelo ouvido e saía pelo outro, quando um psicólogo ia lá e queria me ensinar como é que ia ser minha superação. Falei, rapaz, o cara vem aqui me dizer que vai ser assim, assim, assim. Ele sai da porta ali para fora, ele vai jogar bola, ele vai nadar, ele vai viajar, ele vai correr. Ele não sabe o que eu estou sentindo na pele e quer me ensinar o caminho, sabe? Então, assim, lógico, né? Ele estudou, ele conhece a teoria. Você acha que a troca de experiência era mais eficaz? Só que eu achava que a troca de experiência, não menosprezando a função do profissional, mas eu acho que seria um complemento essencial. Porque ele ali sabe trabalhar a mentalidade da pessoa ali, o psicológico e tudo mais. Mas se eu vi de quem passou, de quem atravessou a ponte, como é que ele fez para atravessar, cada degrau que ele pisou ali para atravessar, é diferente. É diferente. Né? Mas com certeza. Mas, Herbert, e assim, você, nesse processo aí, retomando, e aí como é que foi quando você se sentiu pronto, preparado para botar a cara na rua, voltar a atender no escritório e no fórum? Demorou muito? As coisas foi gradativa, né, Antônio? Eu não sei te mensurar quanto, mas aí eu comecei a envolver muito foi com a causa dos direitos da pessoa com deficiência. Sim. Né? Porque eu preciso de um auxílio, na verdade, e nosso filho ainda estava pequeno, eu preciso de um auxílio de uma pessoa o tempo todo junto comigo, né? Que no caso é minha esposa, que praticamente abdicou né, de todo o projeto que ela tinha para estar junto comigo. E eu comecei a envolver mais foi com o segmento da pessoa com deficiência. As coisas no escritório foram indo, quando precisavam de algum suporte que eu pudesse colaborar, me ligavam. Talvez algum cliente queira falar comigo, me ligava e tal. Mas assim, eu desde o começo, do começo que eu falo, eu vim para casa, eu acredito que uns 6 meses depois, eu não aguentava ficar mais dentro de casa. Eu queria né, descer para baixo do prédio, já andar ali, eu já fazia isso a partir do momento que eu conseguia ficar mais tempo sentado na cadeira, né? Conseguia respirar. Comprou uma cadeira motorizada também. Comprei uma cadeira motorizada para ajudar. Aprendeu a tocar também essa cadeira. Sim. E aí, mas assim, ir para a rua, falar, vamos dar uma volta agora, vamos. Depois de 6 meses eu já queria ir no shopping, já queria ir sair para algum lugar, né? Então, assim, já comecei a me aventurar, né? E esbarrar nas barreiras arquitetônicas aí da cidade, porque a minha deficiência. E aí você começou a ver barreiras que antes você nem percebia. Nem percebia, né? Até hoje, né? Acho que 1,5 milímetro de degrau, 1,5 milímetro de degrau me entrava, né? Se me colocar num quadrado que em volta dele tem 1,5 milímetro ali, eu fico preso ali naquilo ali, não saio daquilo, não consigo sair, né? Então, Antônio, e aí essas barreiras, eu já querendo me envolver com o segmento, com a causa, com a luta da pessoa com deficiência, e via muita coisa que eu falava assim, gente, isso aqui eu acho que bastava ter uma cobrança mais efetiva, ter uma associação que pegue mais firme com isso, né? Uma autoridade. Aí eu fui ver as associações que nós temos aqui no estado de Goiás, elas não atuam muito nessa questão da fiscalização no cumprimento da legislação. Então, Antônio, aí eu comecei a observar que as entidades aqui no estado de Goiás são mais entidades voltadas para o assistencialismo, né? E aí eu tive a ideia de criar uma ONG voltada mais para fiscalização sobre os direitos da pessoa com deficiência. Né? Porque através da instituição a gente poderia entrar com ações civis públicas, né? Aí você não paga custas processuais, então você tinha algumas facilidades que, inclusive, eu como cidadão poderia ingressar, mas aí eu teria umas dificuldades, teria despesas, né? Então nós criamos a OAT, Organização Acessibilidade para Todos, em 2014. Começamos a enviar ofício, fazer cobranças, né, sobre os desrespeitos, né, à legislação voltada ao segmento. Mas a instituição totalmente desestruturada fisicamente e de pessoal também, né? Praticamente era eu, mais umas 2 pessoas ali colaborando, né? Com a instituição e eu querendo cada vez mais engrossar esse caldo aí nessa questão dessa luta. E eu falei, rapaz, eu vou tentar envolver a OAB. Sim. Falei assim, a instituição de peso, né?
que tem o dever de defender a Constituição, né? Principalmente as questões dos direitos fundamentais, da dignidade da pessoa humana, né? Da inclusão e tal. Principalmente depois da Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que tem status de emenda constitucional. Justamente. Aí eu peguei, né? Já tinha participado de comissões, igual eu falei lá atrás, da OAB, sempre participei. Pensei, será que tem uma comissão de direitos da pessoa com deficiência? Fui fazer essa pesquisa e descobri que tinha sido recém-criada. Olha. Recém-criada em 2015, que quando eu fui pesquisar era 2015. E o doutor Tênio era o presidente. Mas já estava no fim da gestão. No fim da gestão da OAB, teria eleições, inclusive em 2015, no final do ano. E aí eu falei, vou me aproximar aí de um candidato, né? Vou ver aqui qual teria mais afinidade e afinidade com a causa e que garanta um suporte para a gente, né? E tratei com o doutor Lúcio Flávio, à época, que era candidato, né? Candidato à oposição, inclusive. E ele falou, Herbert, não, se a gente ganhar, a gente vai trabalhar, a gente dá um suporte e você vai ser o presidente da comissão. A OAB aqui em Goiás estava com um grupo que estava aí há muitos anos e o Lúcio Flávio se propunha a quebrar essa hegemonia. Justamente, né? E um trabalho totalmente diferenciado, né? E aí a gente, né? Eu, inclusive, trabalhei nas propostas de campanha do Dr. Lúcio Flávio, voltado para o advogado e advogada com deficiência, né? Foi a única campanha que tinha proposta para o advogado e advogada com deficiência. O Dr. Lúcio Flávio ganhou, me nomeou presidente da comissão, e a partir daí a gente teve uma aproximação muito grande da OAB com as entidades do segmento no estado de Goiás. Nós convidamos as entidades para dentro da OAB. Nós fazíamos eventos da OAB, eventos da entidade dentro da OAB. Criou o Setembro Verde. Criamos o Setembro Verde, conseguimos algumas alterações legislativas no estado importante, no município, né? O Setembro Verde, nós criamos o Setembro Verde, inclusive através, né, de legislação estadual, municipal, estabelecemos aí. Convidamos colegas do interior para participar dessa comissão, colegas que tinham deficiência, ou filhos, ou parentes com deficiência. Então, nós expandimos bastante o trabalho da ordem a nível estadual mesmo, para os municípios do estado. E as instituições abraçou essa ideia da ordem, né, de encampar essa luta de fato mesmo. E isso foi muito bom, muito importante. A gente conseguiu criar aí várias, né, frentes de luta de defesa dos direitos da pessoa com deficiência no estado. E junto com a ordem, as instituições tiveram mais forças para reivindicar melhorias, né? E, inclusive até para o próprio advogado com deficiência, melhorias nos tribunais, que a gente tinha muita dificuldade, eu me deparei com muita dificuldade, elevadores que não funcionavam, né? Falta de acessibilidade, sistema eletrônico, que hoje os processos são todos virtuais, até hoje não é 100% acessível, né? Deficiente visual pena com esse negócio. Justamente. Então, mas a OAB ela nos deu um suporte, um aparato. E foi tão importante, Herbert, que vocês, nessa luta lá no OAB, conseguiram até constituir um mandato legislativo de um companheiro com deficiência aqui, o doutor William, que nós já entrevistamos ele aqui. A entrevista dele vai ao ar aí por esses dias, que também é fruto desse trabalho. Sim, esse trabalho na OAB, ele deu bons frutos. Nós, quando nós engrossamos mesmo essa luta com as instituições junto com a OAB, a gente começou a se deparar com uma dificuldade de ausência de representatividade, né, nos poderes legislativo, executivo, né, e nós começamos a trabalhar junto ao segmento que a gente precisava unir e começar a ter representantes de fato legítimos, né, com direito de voz mesmo, né, no legislativo, no executivo, inclusive no judiciário. E esse trabalho acabou consolidado aí com a eleição, né, na última eleição que nós tivemos aí, elegendo aí o Dr. William Veloso, cadeirante, pessoa com deficiência, que esteve comigo na comissão da OAB, foi também meu vice-presidente no Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que eu participei do conselho representando a OAB, presidi o conselho, né? Depois fui participar como membro na Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e agora, nessa gestão de agora... Agora está em Brasília, né? Estou como secretário da Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência no Conselho Federal, né? Então, assim, a partir dessa minha disposição em entrar aí para
a luta, para a defesa dos direitos da pessoa com deficiência, e ainda mais com esse suporte que nós tivemos na OAB, nunca mais eu parei e eu acho que o movimento só cresceu, só consolidou, né? Logicamente, não só comigo, eu acho que né, é um trabalho de várias mãos, né? O importante foi que a gente conseguiu, se não a união 100%, mas uma grande união do segmento, das entidades, né, em volta desse trabalho, com esse suporte que na época a OAB deu, né, de cobrança, junto a governador, junto a prefeito, né, a gente cobrava questões até que era a nível federal, cobrando aqui pela OAB estadual mesmo. Né? Ô, Mas Herbert, e agora na Comissão Nacional, o que é que você pretende empreender? O que é que você acha que a Comissão Nacional precisa fazer de diferente do que tem feito para ainda assumir mais espaço? a Comissão Nacional, eu acho assim, ela fez um trabalho bom. Eu acho que todo o trabalho pode ser melhorado, né? Sim. Não porque o trabalho anterior foi ruim. Eu acho que é uma evolução natural, né? Sim, sim. Eu acredito que a gente tem que, através da Comissão Nacional, inclusive por ser um Conselho Federal da OAB, a gente levar a experiência que a gente teve aqui, né, de consolidação de união de segmento, para as outras seccionais, para fortalecer isso, para a gente ter e conquistar representantes, né, nos outros estados, representantes a nível federal. Eu acho que a gente tem que fazer um trabalho através da comissão, né, no Conselho Federal, junto às seccionais, para a gente conseguir representatividade. Dentro das OABs, né, hoje eu sou conselheiro da OAB, pessoa com deficiência, estou ali porque conquistei meu espaço. No Conselho da OAB, então, Antônio, não tem cotas para pessoa com deficiência, né? Então, assim, eu não estou lá por ser pessoa com deficiência. Estou lá realmente por um trabalho, pelo reconhecimento de um trabalho voltado para a advocacia e para a sociedade, né? A gente conquistou esse espaço dentro do Conselho da OAB. E também essa vaga como secretário na Comissão Nacional do Direito da Pessoa com Deficiência, né? E continuando aí sobre o que eu acho que a comissão deve enfatizar agora nessa gestão, é o acompanhamento legislativo, né? A comissão é uma comissão nacional, está no Conselho Federal. Eu acho que ela tem que acompanhar a evolução legislativa, colaborar com isso lá no Congresso Nacional, nos direitos voltados à pessoa com deficiência, inclusive na fiscalização, né, do cumprimento dessa legislação, e acompanhar também as políticas públicas voltadas à pessoa com deficiência, né? Então, eu acho que ela tem uma tarefa muito ampla, muito difícil, que a gente, né, tem visto diariamente desconstruções, né, mas tem por trás, né, o suporte e o nome que é da maior entidade privada, né, de maior respeito a nível nacional, a única que consta na Constituição Federal, né, e que tem que fazer todos os esforços para fazer o cumprimento, né, do que diz respeito à Constituição Federal. Né. Muito bem. Herbert, e quais são agora os próximos planos e projetos para o doutor Herbert Batista, empreendedor, empresário, advogado conhecido aqui no Estado? O que é que você está pensando aí agora? Antônio, depois do meu acidente, eu passei a viver cada dia, sinceramente, intensamente, sabe? De forma intensa, cada dia de forma intensa. A gente tem realmente alguns planos, eu me encampei nessa luta aí, meu sonho é ver o segmento forte, segmento com representatividade. Né? Estou agora, inclusive, trabalhando aí nessa pré-campanha do Dr. William Veloso para deputado estadual. Quero muito que o segmento tenha um deputado legítimo do segmento, pessoa com deficiência, envolvido com a causa. Né? Então, meu plano focado neste momento é tentar ajudar o William, né, a conquistar uma vaga na Assembleia Legislativa, né? E a partir daí trabalhar com, né, em paralelo, com parceria com ele, para fortalecer o segmento. Eu acho que a gente, fortalecendo a representatividade, a gente avança nas outras questões. Ponto mais importante. Herbert, o grande resumo dessa história maravilhosa toda é o seguinte: na medida em que você conheceu sobre os direitos das pessoas com deficiência, que encampou essa luta também foi ferramenta para que te possibilitasse voltar a ser incluso na sociedade, na sua nova condição. Foi isso? Justamente. Um projeto de vida. Eu, lá atrás, quando eu conheci o direito da pessoa com deficiência, me propus a fazer isso. Um projeto de vida que eu estabeleci para mim
e que acaba me dando motivação, me dando gás. E não desistir, né? De não desistir. E não desistir nunca também fica essa mensagem, né? Justamente. Não, eu acho que enquanto... É aquela história, né? Que enquanto existe vida, existe esperança, né? Se a gente for olhar para trás, quem vê a gente assim hoje, né? Vê você com deficiência visual, ou vê eu tetraplégico na cadeira de rodas, né? Deve passar tanta coisa na cabeça, deve ficar com pena da gente. Não dá conta de nada, aí vem o capacitismo. Justamente. A disciplinação por conta da capacidade do outro. Mas nós que passamos por tantas coisas, e as pessoas que estão do nosso lado, que viram a gente passar por tantas coisas, né? Se a gente olhar para trás, a gente vê o quanto a gente fez, o quanto a gente evoluiu, e se a gente conseguiu, né, de lá para cá, por que não podemos conseguir daqui para lá, né? Então, eu acredito que ainda tem muita coisa ainda para fazer. Tenho esperança do segmento ser um segmento cada dia mais forte e mais representativo. Maravilha. Se você gostou deste conteúdo, aproveite e se inscreva no nosso canal. Podemos continuar esse bate-papo aí nos comentários. Compartilha, divulga. Acesso Podcast está aqui no YouTube, no SoundCloud, está também no Spotify, no Deezer. Nos acompanha, nos assista, divulgue. Muito obrigado pela sua presença, Dr. Everton, conosco, e até a próxima semana. Grande abraço e até lá.